São Paulo 2-0, Barcelona de Guayaquil, na altitude, no Equador, o São Paulo vence 2-0, Caleri e Alisson, vem comigo, primeiro jogo do Luiz Zubeldia na estreia dele pelo São Paulo, terceiro jogo da fase de grupos, o São Paulo fez 6 pontos, tá um ponto atrás do Tajeres, que é o líder do grupo, classificação encaminhada do São Paulo, e essa aqui foi a escalação de ontem, né? Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Wellington, Caleri, Luciano, André Silva, Alisson, Alan Franco, Pablo Maia e Ferreirinha foram um time titular. Foi uma escalação bem ofensiva, com 4 atacantes, o Ferreirinha, o Luciano, o Caleri e o André Silva. Mais atrás, o Alisson e o Pablo Maia. E a linha de zaga, Arboleda, o Wellington, Alan Franco e Igor Vinícius no gol, Rafael. Bom, para atacar, eu gostei muito desse esquema que o Luiz Ubeldia fez, que era uma linha de 3 e o Luciano recuado. Como assim? Na esquerda, o Ferreirinha era o ponta esquerda. Na direita, o André Silva, centralizado como centroavante, o Caleri. E por trás, flutuando, o Luciano. Gostei muito desse jogo do São Paulo. Uma posse de bola muito objetiva, sempre tentando buscar o gol, sempre tentando ir em direção ao gol. Uma posse de bola que deu muito certo. Gostei muito do jogo do Luiz Obeldia. A gente não via isso desde daquelas primeiras partidas do Carpini. E o São Paulo jogou muito bem. Isso é bom, cara, porque o Lucas vai estar pra voltar, o Rato não sei direito, e o Rafinha também. Mas assim, depois eu comento. Primeiramente, o São Paulo começa indo pra cima. E aí o Caleri, numa bola na área, toca nele que é gol. Uma bola na área, o Caleri tocou de cabeça. O segundo gol dele nessa Libertadores. O 11º dele com a camisa do São Paulo na Libertadores. Se torna o estrangeiro com mais gols, isoladamente, mais gols na história do São Paulo da Libertadores, o estrangeiro. Ele está a 3 de empatar com o Rogério Ceni e o Luiz Fabiano. E está a 4 de passá-los. Porque os dois têm 14 gols e ele tem 11. Eles são os maiores artilheiros da história do São Paulo na Libertadores. E o Caleri está a pouquíssimo. E ele tem pelo menos mais 3 jogos para fazer esses 4 gols. Bom, na minha opinião, o Caleri vai se tornar o maior artilheiro da história do São Paulo. Aparentemente, ele não combina só com o São Paulo, ele combina com o São Paulo na Libertadores. Naquela primeira passagem em 2016, ele fez 9 gols na Libertadores. Foi o recorde do São Paulo, né? Que acho que nenhum jogador do São Paulo fez 9 gols em uma edição da Libertadores. Ele quebrou o recorde e aí ele fez 9 gols em uma só edição. Aí, uma bola na esquerda, cruzaram nele, toca nele que é gol. Depois de São Paulo sofre um pouco. São Paulo soube sofrer. Teve uns ataques perigosos do Barcelona de Guayaquil. Gostei de como o São Paulo se defendeu. Foi uma linha com 4 zagueiros. Mais à frente, a segunda linha de marcação era o Luciano pela esquerda, o Alisson e o Pablo Maia centralizados e o André Silva na direita com o Ferreirinha e o Caleri mais à frente. Ou seja, era um 4-4-2 para defender e um 4, vamos supor, um 4-2-1-3 para atacar. Gostei muito dessa variação tática, gostei muito dessa fluidez na escalação, gostei muito da forma que o São Paulo jogou, uma partida exemplar do São Paulo e gostei muito do São Paulo em si. Sofreu um pouco no primeiro tempo, mas nada de perigo. Terminou 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, São Paulo sofreu mais. O Barcelona de Guayaquil voltou muito bem pro segundo tempo. Eles vieram já com logo no início do segundo tempo, acho que nos 10 primeiros minutos, com uma bola muita defesa do Rafael, né? Que uma bola na ponta esquerda, em cima do Igor Vinícius que tomou esses 2 lances aí em cima dele. Tem uma bola na ponta esquerda, em cima do Igor Vinícius, o cara do Barcelona de Guayaquil cortou pra dentro, chutou, o Rafael fez uma defesaça, uma defesa muito bonita. Depois teve outro lance de novo em cima do Igor Vinícius, só que aí outra defesa do Rafael, 2 defesas acho que difíceis, né? Não é todo goleiro que defende aquela bola, e ele defendeu bem, segurou ali, que se o São Paulo toma esses 2 gols, não sei se eu poderia estar contando aqui a derrota do São Paulo, mas ele defendeu. E aí, depois disso, o Barcelona de Guayaquil acho que sentiu um pouco essas defesas. E aí, o São Paulo voltou pro jogo. Enquanto o Barcelona de Guayaquil sentiu um pouco essas defesas, né? Que os caras estavam atacando, o goleiro na bola não estava entrando, a pressão foi aumentando, o jogo foi esquentando. E aí, o São Paulo começou de novo a tomar conta do jogo. Por quê? O São Paulo logo no início também já tem uma chance com o Caleri, que o Luciano cruza para ele, só que ele não consegue chegar. E aí, o São Paulo vai pra pressão. Depois de tomar depois de tomar umas pressãozinhas ali, o São Paulo consegue explorar o contra-ataque. E aí, o Ferreirinha, ele se lesionou, ele saiu chorando, né? Não chorando, mas saiu com muita dor. Ele faz uma jogada ali pela esquerda, cortando todo mundo. Ele que, naquela fase ruim de São Paulo, ele, André Silva, Caleri, acho que são os únicos que se salvavam naquela fase ruim, além do Rafael. E aí, ele cortou todo mundo ali pela esquerda, foi pra dentro. Ele tomou um trança-perna ali, né? Mas acho que não foi pra pênalti também. E aí ele sai chorando, sai lesionado. E aí, preocupação pro São Paulo, ele sentiu muita dor. Não sei como ele está, já que no horário que eu tô gravando esse vídeo nada foi confirmado ainda.
E aí entrou o Michel Araújo no lugar dele. O Michel Araújo que, cara, que substituição perfeita do Luiz Beldia. Por quê? Tinha o Eric e o Galopo no banco. Ele colocou o Michel Araújo que faz essa daí. Para mim, o Carpini estava escalando muito errado, muito errado. O Michel Araújo como ala esquerdo. O Michel Araújo ele é como se fosse o meia esquerda e um ponta esquerda. Então, pra atacar ele é muito bom, mas pra defender não dá, né? Pelo amor de Deus. E aí, acho que o Beldia deu a confiança pra ele. Ele atacou. E aí, numa jogada dele, o São Paulo vai pra frente, consegue o escanteio. Na blitz do São Paulo, o lateral, quer dizer, o Arboleda, cabeceia, o goleiro pega, né? Uma dividida entre os dois. Só volta no Alisson corta o zagueiro, bate de canhota, tira do goleiro, faz o 2-0, faz o gol, que dá tranquilidade pro São Paulo. Que ali o Barcelona de Guayaquil já tinha sentido as defesas do Rafael, sentiu o gol do São Paulo, e aí o São Paulo toma conta do jogo, e aí o São Paulo vence. Tem até aqui uma foto do lateral, né, que cortou o cabelo, rapou o cabelo, agora tá carecão. Ou melhor, o Arboleda, né, o Arboleda também jogou muita bola, né, mas enfim, depois desse gol aí, o São Paulo dominou o jogo, controlou, o Zubeldia fez mexeu umas coisas ali, mas continuou o mesmo time ofensivo, time aguerrido. E é isso, cara. É bom ver o São Paulo com muitas peças funcionando. Por exemplo, o São Paulo naquela fase horrorosa dessa escalação aqui, como eu falei, Rafael se salvava, o Igor Vinícius, Caleri, o André Silva e talvez o Ferreirinha também. Acho que só. Talvez até o Eric ali no banco. Acho que só. Mas agora o São Paulo tá retomando novos ares, tá tomando a confiança. Acho que os jogadores estão voltando a jogar bem. O Luciano tá sendo um dos melhores jogadores do São Paulo. O Igor Vinícius também. André Silva e Ferreirinha, quando eles entram em campo, o São Paulo muda totalmente. Então, cara, quando o Lucas e o Rato voltarem, que eu não vou falar do Rafinha, porque o Rafinha, eu acho que o Rafinha, cara, essa temporada é pra ele ficar no banco. Por quê? Pelo futebol, ele seria titular absoluto, pelo futebol. Mas pela idade, eu acho melhor ele ficar no banco e entrando, né, pegando ritmo, né, e pá, porque não dá, ele já tá veterano, né? 38 anos aí nas costas, acho que esse é o último ano dele pelo São Paulo, ele já disse isso, né? Ele vai parar, ele mesmo disse que o corpo dele não aguenta mais, e dá pra ver isso, porque ele não tá conseguindo ter sequência essa temporada. Ano passado foi totalmente diferente, ano passado ele era titular absoluto, todo jogo ele tava jogando, e esse ano ele não tá conseguindo pegar a sequência. Diferentemente do Igor Vinícius que em 2022 e 2023 ele teve lesões, e aí ele voltou a jogar esse ano, tem se tornado um dos principais jogadores do São Paulo, e é isso. E ainda voltar do Rato e do Lucas. Quando eles voltarem, cara, eu deixaria o Rato no banco. O Rato que tá sendo um jogador de vídeo essa temporada. Ele não consegue ter sequência. Tá se lesionando muito, cara. Muito. O Wellington Rato tá se lesionando muito. Mas, mesmo ele se lesionando muito, ele é excelente exemplo de jogador. Mas aí eu deixaria ele no banco. E aí, cara, o Lucas não dá, né? Pelo amor de Deus, o Lucas não dá pra deixar no banco. Eu até deixaria ele no banco porque ele também é outro assim que pelo futebol seria titular, mas ele tem muita lesão, cara, tem muita lesão. Então eu deixaria ele um pouco no banco. Uma opinião polêmica agora, né? Quem que você tiraria desse quarteto de ataque pra colocar o Lucas? O que eu faria se eu fosse o Zubeldia? Ou sai Ferreirinha ou sai o Luciano. Por quê? O Caleri, ele não pode sair de jeito nenhum. O Caleri é o Caleri, não precisa nem explicar o porquê. Caleri, quando o São Paulo tá em campo, o número de vitórias do São Paulo aumenta, o número de posse de bola do São Paulo aumenta, o número de porcentagem de vitória aumenta, o número de finalização do São Paulo aumenta tudo quando o Caleri tá em campo. O André Silva, toda vez que ele entra, ele muda o jogo, né? O André Silva. E o Ferreirinha, que também poderia sair, quando ele entra, o São Paulo fica muito mais ofensivo, muito mais confiante e muito mais próximo do gol quando ele tá em campo. Com o Luciano joga muito, o Luciano é um maestro, joga muita bola, bate bem na bola, dá bons passes, mas aí eu ficaria para um ou pro outro. Como eu faria quando o Rato e o Lucas voltarem? Eu deixaria o Lucas e o Rato no banco, para eles pegando o ritmo, porque eles estão se lesionando muito essa temporada, estão sendo jogadores de vida do São Paulo. Não que o time, né, porque o São Paulo ganhou hoje e o Ferreirinha se lesionou, eu não entendo isso. O time ganha uma e se lesiona 3, eu não entendo isso. E quando perde o jogo e lesiona 5, é isso que acontece no São Paulo, mas eu faria isso quando o Lucas e o Rato voltarem. Deixaria os dois no banco, para eles pegando o ritmo, para eles voltarem, né, até o físico perfeito, porque o São Paulo muito desesperado, pô, porque Ferreirinha tá voltando ainda, né? Ele, já viu uma notícia que ele não tá no seu auge físico. Não tá no seu auge físico. Mas o Zubeldia colocou ele mesmo assim. Aí ele se lesionou de novo. Mas eu acho que o Zubeldia escalou bem. Gostei desse esquema dele. E eu acho que eu faria isso se eu tivesse no lugar dele. Tiraria o Luciano ou o Ferreirinha. Mas de primeira mão eu deixaria os dois no banco. Pra aí sim começar a escalar eles. Porque
para dar um tempo pro físico deles voltar, porque, né, você se recuperou da lesão e o seu físico já voltou. Não, se você tem que recuperar da lesão, calma, um processo, peça por peça. Não é assim, entendeu? Mas gostei do jogo do Zubeldia. É um esquema parecido com o do Dorival, ao mesmo tempo um esquema bem ofensivo e um esquema de uma defesa muito sólida. Eu não vi o São Paulo sofrendo tanto essa partida. Eu esperava que o São Paulo ia sofrer, principalmente porque ele tem um espaço curtíssimo para treinar o São Paulo. E além disso, era na atitude, né? Então pensei que o São Paulo ia sofrer. São Paulo não sofreu tanto, sofreu no segundo tempo, mas não sofreu tanto. Então eu achava que seria um jogo assim. Porém, ele me surpreendeu. Fez um jogo muito bom mesmo. Tá de parabéns. Deixa o São Paulo confiante pra temporada. Deixa o São Paulo que dá, ó. Sim, vamos brigar por títulos, vamos brigar por tudo. Eu acho que o foco do São Paulo, acho não, né? A certeza do São Paulo é a Libertadores. Tudo bem, tem o Brasileirão, tem a Copa do Brasil. A Brasileirão, São Paulo não vem ligando muito disso, fica se mostrando a cada ano que passa. E a Copa do Brasil, tá, beleza, São Paulo ganhou, beleza. Mas mesmo assim, né, ainda não é prioridade igual a Libertadores. São Paulo é o time da Libertadores, sabe? É aquele time brasileiro da Libertadores. Gosto da Copa do Brasil, gostaria que o São Paulo também focasse nela, mas eu acho que a prioridade está mais na Libertadores. Não significa que o São Paulo não vai brigar por Brasileirão e Copa do Brasil, mas a prioridade em si está na Libertadores. Mas também não significa nada que o São Paulo não vai brigar. Então, gostaria que sim que o São Paulo brigasse pela Copa do Brasil. O Brasileirão, eu não me importo muito, porque geralmente o São Paulo preserva time do Brasileirão, né? Porque a Copa do Brasil e a Libertadores começam a pegar, né? Vamos dizer assim, e aí o bagulho fica louco, né? E aí os times começam a poupar no brasileiro. Entendeu? Por isso que eu não quero que o São Paulo foque tanto no brasileiro, porque senão vai pesar para um lado. O ano passado, o São Paulo escolheu a Copa do Brasil como né, o principal objetivo, pesou na Sula, pesou no brasileiro. Não na Sula, né? Pesou no brasileiro em si. O São Paulo, vários jogos, o São Paulo só não terminou mais acima naquele Campeonato Brasileiro, porque focou na Copa do Brasil. O São Paulo passou o quê? Quase que 9 jogos sem ganhar no brasileiro. Mas a maioria dos jogos era um time reserva, e quando era o time reserva, era o time titular pensando que na semifinal, na final, então não dá, né? Mas é isso. Tamo junto, próximo vídeo, é isso. Ah, é clássico, né? O próximo vídeo, né? É clássico contra o Palmeiras, que ganhou roubado. Adeus.